bom dia, bom dia. Shalom a todos. A paz do Senhor esteja sobre você, sua casa, sua família. Me perdoem pelo atraso, mas hoje a cama quase tentou me vencer, mas ela não conseguiu. Vamos orar rapidinho, a gente está um pouco atrasado. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós te damos graças, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Te louvamos por mais um dia, Senhor, nesse propósito. Estarmos aqui unidos lendo a tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos encha, Senhor, neste dia. Nos dê o discernimento dessa palavra que vamos ler. Que ela nos alimente, nos conforte e nos livre de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Senhor, blinda a nossa mente para que possamos receber mais de ti, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós estamos em Atos e nós vamos ler a partir do capítulo 19. E amanhã a gente termina Atos. Atos tem até o capítulo 28, 29, eu acho. Até o 28, tá? Acho que só segunda-feira a gente consegue terminar. Mas vamos que vamos. Capítulo 19 de Atos. Deixa eu ver se eu chamo aqui o povo. Avisar o povo que eu tô online. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Vamos lá. Atos capítulo 19. Diz o seguinte. Aconteceu que, estando Apolo em Coríntio, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, chamando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram, ao todo, uns 12 homens. Amém. Capítulo 19, versículo 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino
de Deus, visto que alguns deles se mostravam empemidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durante isto, por espaço de 2 anos, tanto ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Atos 19:11. E depois, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Em alguns judeus, exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome de Jesus sobre pessoas e espíritos malignos, dizendo: encorajo-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas a vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos. Assim, judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Fala, Rodolfão, beleza, meu querido? Grande amigo. Capítulo 19, versículo 18 de Atos. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado antes mágicas, reunindo seus livros, o queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Capítulo 9, versículo 21. Capítulo 19, versículo 21. Cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e a Acácia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma, tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que ministravam, Timóteo e Erasto. Permaneceu algum tempo na Ásia. Capítulo 19, versículo 23. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois uns ourives chamados Demétrio, que fazia de prata nichos, Diana, que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa propriedade, e estáis vendo e ouvindo que não só Éfeso, mas em que quase toda a Ásia, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas.
não somente há perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: Grande é a Diana dos Éfesos. Foi a cidade tomada de confusão e de todos a uma arremeteram para o teatro, arrebentando os macedônios, Caio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo, quando, porém, reconheceram que ele era judeu. Todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: Grande é a Diana dos Éfesos. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Éfesos, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrilégios, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que os acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular, porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegrar para justificar esses ajuntamentos. E, havendo dito isso, dissolveu a Assembleia. Capítulo 20. O Rodolfo está dizendo aqui que Diana, ó, é a Mulher Maravilha. É verdade, né? Misericórdia, viu? Capítulo 20 de Atos. Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-o confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópater de Bereia, filho de Pirro, Artiarco e Segundo de Tessalônia, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Nomes bonitos para botar nos filhos, hein? Estes nos precederam esperando-nos Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles
naquele porto, onde passamos uma semana. 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém. Versículo 13. No porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assós, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assós, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos defronte de Óios no dia imediato. Tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Versículo 17. Em Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor em toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de anunciar coisa alguma proveitosa, e vou-lo ensinar publicamente também de casa em casa, testificando a judeus como a gregos, o arrependimento para Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em espírito, vou para Jerusalém, e não sabendo o que ali acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amém. Vou anotar isso aqui, que isso aqui é forte. Será que a gente agiria do mesmo jeito de Paulo, sabendo que a gente vai para a prisão ou para a morte, e mesmo assim ir para aquele lugar para completar a batalha? Eita glória. Versículo 25.
Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de anunciar-vos todos os desígnios de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de adormecer, admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. E tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados e recordar a palavra do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Versículo 36 do capítulo 20. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Capítulo 21. Depois nos apartamos, dizemo-nos a vela, e correndo em direitura chegamos a Cós no dia seguinte, a Rhodes e a Dali, a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos, e despedimos-nos uns dos outros, e então embarcamos, e eles voltaram para casa. Capítulo 21, versículo 7. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas, que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão o dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios,
Quando ouvimos essas palavras, tanto nós quanto os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, confortamos dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. Versículo 15 do capítulo 21. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Menason, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar. Capítulo 21, versículo 17. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, disseram eles glórias a Deus, e lhe disseram: Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei, e foram informados a teu respeito, que ensina todos os judeus e os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos nem dar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitarão o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue da carne de animais sufocados e por relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que fizesse a oferta em favor de a cada um deles. Versículo 27. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram-se todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado, pois antes tinham visto Trófimo, o Éfeso, em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda a Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando
quem era e o que havia feito. Na multidão uns gritavam de modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto. Ordenou que fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia gritando: mata-o. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo, e fez-se grande silêncio. E ele falou em língua hebraica, dizendo, capítulo 22, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio e continuou: eu sou judeu, nasci em Tárcio da Cilícia, mas criei-me nesta cidade. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de vossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e me tendo em cárcere homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deste recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco, no propósito de trazer manifesto para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de que falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus dos nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade. Veros e o justo, e ouvintes Veros o justo e ouvintes uma voz da própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Versículo 17 do capítulo 22. Tendo eu voltado para Jerusalém,
Enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem quem eu encerrava em prisão, e nas sinagogas açoitava os que criavam em ti, quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e guardei as vestes dos que matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. 22. Ouviram-no até essa palavra, e então gritaram, dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sob açoites fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ver-vos-á, porventura, lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: estás para fazer, porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: dize-me, és tu romano? Ele disse: sou. Respondeu-lhe ao comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão, disse Paulo, pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que reunisse os principais sacerdotes de todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Vamos ler o 23 também. Capítulo 23. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do seu tempo, do seu povo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outras de fariseus, exclamou: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas essas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, pois os saduceus declararam não haver ressurreição nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam dizendo: não achamos neste homem mal algum, e será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto
a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. 23, versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, pois do modo porque este testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa também assim também importa que também o faças em Roma. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nessa conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: Juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vô-lo apresente para si, como se estivesse para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então este, chamando no centurião, disse: Leve este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando-o, pois, levou ao comandante, dizendo: O preso Paulo, chamando-me, pediu que trouxesse à tua presença esse rapaz, pois tem algo a dizer-te. Tomou-o pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe: Que tens a comunicar-me? Respondeu ele: Os judeus decidiram pela mão ao comandante os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresente Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mas acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixais persuadir, porque mais de 40 deles, entre eles, estão pactuados entre si, sob anátema de não comer nem beber, enquanto não o matarem, e agora estão prontos, esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido estas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: Tende de prontidão, desde a hora terceira da noite, 200 soldados, 70 da cavalaria e 200 lanceiros, para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que acusavam, fi-lo descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referente à lei que os rege, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que iam haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti, sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra eles. Saúde. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e, durante a noite, conduziram até Antipátride e no dia seguinte voltaram para a fortaleza, tendo deixado
aos de cavalaria o irem com ele, os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou ao governador de que província ele era, e quando soube que era de Cilícia, disse: Ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Aleluia. Nós vamos parar aqui no capítulo 24 e amanhã a gente continua. Amanhã vai ser o nosso dia 30 da nossa leitura, que a gente vem fazendo todos os dias pela manhã. Então, como a gente sempre faz, a gente vai orar agora, agradecendo a Deus por mais esse momento. Senhor, nós te damos graça, Deus, te louvamos pela tua doce presença. Amado Espírito Santo, que o Senhor se faça presente no restante desse dia, nos guiando, nos dando discernimento. Senhor, que nós sejamos como um solo fértil que recebeu essa palavra com uma semente boa e que ela vá multiplicar nas nossas vidas e através de nós, ó Pai. Faz-nos, Senhor, com essa gana e esse desejo de Paulo de levar essa palavra adiante, Senhor, independente das consequências. Nós sejamos, Senhor, discípulos da Tua palavra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz e até amanhã às 7h07. A gente continua a nossa leitura bíblica. Até mais.